capítulo 3, nós estamos lidando agora com a quinta igreja. Lembra que as 7 igrejas eram 7 igrejas locais na Ásia Menor, atual Turquia. Também representam 7 tipos de igrejas que podem existir em qualquer época. E as 7 representam todo o tempo da igreja, desde o seu nascimento até a igreja que entra na apostasia e entra na grande tribulação. No capítulo 3, versículo 1, diz assim: ao anjo da igreja em Sardes. Era outra igreja numa cidade da Ásia Menor. Ali tinha a província da Lídia e Sardes era a antiga capital dessa província. Era uma cidade muito rica, muito bonita, construída sobre um monte, bem guarnecida, bem protegida. Isso gerava uma autoconfiança nos seus moradores. A história diz que quando Ciro, o rei dos persas, atacou a cidade, eles ficaram muito tempo para conseguir conquistar aquela cidade, porque de um lado havia muralhas e do outro lado havia um precipício. Como toda carta começa falando ao mensageiro da igreja. Por isso que o versículo 1 diz assim: ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Volta lá no capítulo 1, da maneira que João viu Jesus ressuscitado e glorificado. E aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, eu havia dito, né? Estou repetindo, que eu acho mais coerente a interpretação que não são 7 anjos, mas os 7 Espíritos fala da perfeição do Espírito Santo. Então aquele que é pleno do Espírito Santo, que ele é Deus, Jesus Cristo. E as sete estrelas que estavam na mão direita de Jesus, que representam os 7 mensageiros, um mensageiro para cada igreja. E ele começa falando que ele observa a igreja de Sardes também. O versículo 3, finalzinho, diz: conheço as tuas obras, que tem nome de que vive, mas está morto. Lembra que a igreja anterior, a igreja de Tiatira, ela sucedeu a igreja de Pérgamo. E foi bem a ocasião em que houve um casamento do Estado com a igreja, com o cristianismo. E junto nessa união entrou o paganismo, entrou os ídolos, entrou as práticas erradas, vieram tudo junto. O tempo da igreja de Sardes é o tempo da Reforma, mais ou menos do ano 1500 a 1700. Essa igreja, no passado, foi fervorosa, mas o formalismo foi sufocando. Cerimônias, né, ritos foram tomando conta daquilo que era mais importante, que era o serviço a Deus, né, a adoração, o culto voltado para Jesus Cristo. Então diz: conheço as tuas obras, que tem nome de que vive e está morto. Para fora, a igreja parecia uma coisa impressionante, mas a parte espiritual já havia morrido faz tempo. Ou seja, as obras no lugar da fé, ou as obras praticadas pelo esforço humano e não pela ação do Espírito Santo, foi matando a igreja. Por isso que precisava de uma reforma. Então ela tem nome de que vive, mas está morta, morrendo aos poucos. Eu tenho sempre repetido que em cada época ou em cada igreja tem sempre um remanescente. Sempre tem aqueles que perseveram, que ficam firmes na verdade. E isso acontecia também em Sardes. No versículo 2, diz assim: ser vigilante, ou seja, acorda, né? Não durma, esteja atento, ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer. Preserva ainda o resto da verdade, né?
resto de culto a Deus verdadeiro. E não deixa isso morrer também, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Então, as obras não eram mais por causa de Deus, mas por causa de si mesmo, por causa do sistema religioso, por causa da igreja. É aquela época de indulgências, né, de favores, onde a igreja dominava sobre o governo, dominava sobre os imperadores, sobre os reis. E Jesus está dizendo, eu não tenho achado integridade, ou seja, as obras, elas estão divididas, o coração não é íntegro de Jesus Cristo mais. Não é mais na presença de Deus, elas estão contaminadas pelo paganismo. E isso estava acontecendo com aquela igreja. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Eles tinham a palavra, embora estivessem escondendo a palavra, ocultando a palavra das pessoas, mas eles tinham recebido. Então eles tinham que voltar novamente à genuidade da palavra. Então, lembra o que tem recebido e ouvido, guarda-o. Isso guarda, ou seja, pratica, né? Obedeça, coloque em prática e arrepende-te. Uma volta à palavra ia levar ao arrependimento. Foi o que aconteceu com Martinho Lutero, um monge dentro da Igreja Católica que estava lendo as Escrituras e sofrendo, né? Fazendo tantas coisas para conseguir salvação, até que deparou-se com aquele versículo, né? O justo viverá por fé. O justo viverá por fé. Aquilo ficou na sua mente e foi o que impulsionou, claro, não só essa escritura, né? Mas começando com esta, impulsionou a iniciar a reforma. Então, arrepende-te, porque se não vigiares, né? Ele diz no verso 2, ser vigilante, né? Acorda do seu sono, desperta, que se você não acordar, se não vigiar, virei como ladrão. É, como é que o ladrão vem? O ladrão vem quando ninguém espera. Ele não avisa quando ele vai vir. Então, virei como ladrão e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Nesse vir contra ti, está falando de juízo sobre a igreja. E ele virá repentinamente. Então, é um alerta para aquela igreja que havia deixado de vigiar e se envolvera com tantas coisas erradas, uma apostasia, um desvio muito grande. E o versículo 4 diz assim: Tens contudo em Sardes umas poucas pessoas. Esse é o remanescente. Notem aí na imagem, né, no slide, vocês vão ver pessoas com a roupa manchada, né, suja, e duas pessoas com a roupa limpa, branca, pura. Geralmente, quando fala de roupas sujas, manchadas, se fala de um testemunho, um mau testemunho, um testemunho manchado. E tem muito a ver com imoralidade, né, com pecados na área sexual. E a vestidura branca, ela evoca uma pureza. Mas havia naquela igreja pessoas que não se contaminaram. Claro que o simbolismo é que a igreja estava adulterando com ídolos, né, com santos que foram constituídos. E aquilo um adultério espiritual. Mas havia pessoas dentro da igreja que não cederam a esse ensino e a essa inclinação. Deixa eu admitir aqui a Paula. Sim. Então, tem contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O branco não só representa justiça, como representa pureza. A recompensa para essas pessoas que não se deixaram contaminar é que elas andariam com Jesus de branco também, na justiça de Cristo. Ou seja, a justiça de Cristo continuaria sobre estas pessoas. O remanescente,
aqueles que ficaram da igreja de Sardes. O versículo 5 tem a promessa ao vencedor. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de nenhum modo apagarei o seu nome do livro da vida. Aqui é mencionado o livro da vida. Aí na imagem tem um rolo, né? Um livro, como era na época, como um pergaminho. E Jesus está prometendo que não apagaria o nome do vencedor do livro da vida. Repetidamente eu tenho afirmado que o vencedor em cada igreja é o crente verdadeiro. Aquele que creu em Cristo e nasceu de novo, ele já é o vencedor. Então a promessa para o vencedor é que não será apagado o seu nome do livro da vida. Se Jesus está prometendo que não vai apagar, é porque há uma possibilidade. Agora, o que é o livro da vida? O livro da vida é o livro dos seres vivos, dos seres humanos que estão vivos. Está na memória de Deus aquelas pessoas que têm vida. Quando alguém nasce nesse mundo, ele nem vida física. Então o nome dele está registrado no livro da vida. Mas se ele morrer, ele não pode ficar no livro da vida. Ele vai ficar no livro dos mortos, né? Ele não é vivo mais. A única maneira de continuar no livro da vida é crendo em Jesus Cristo. Porque ainda que cesse a vida física, a vida espiritual continua. Ou seja, a vida eterna está ali naquela pessoa. Então, aquele que nasceu tem o seu nome no livro da vida, todos estão lá, mas a partir do momento que ele morre sem Cristo, o nome dele é apagado, é riscado do livro, que ele não está vivo mais. Mas uma vez que ele creu em Jesus, o seu nome continua no livro da vida porque ele continua vivo. Sempre lembrando que vida e morte aqui na Bíblia significa estar junto de Deus ou separado de Deus. A morte, na sua última instância, é a separação eterna de Deus. Então, o vencedor, de modo algum, terá o seu nome apagado do livro da vida, porque ele continua vivo, ainda que morto fisicamente. Ele nasceu espiritualmente, ele está vivo espiritualmente, e mesmo que morra fisicamente, ele é vivo eternamente, jamais morrerá. Então, o nome dele permanece no livro da vida. E Jesus diz: pelo contrário, eu confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. É uma passagem que remonta àquela palavra que Jesus disse: eu conheço as minhas ovelhas, né? Elas ouvem a minha voz e me seguem. Ou seja, o livro da vida é um simbolismo para o conhecimento de Deus, daqueles que lhe pertencem. Na memória de Deus estão todos aqueles que lhe pertencem. Ele não esquecerá de nenhum, e ele confessará, ele dirá o nome ali, aquela ideia de fazer chamada, né? Está presente. Até a letra de um hino, a gente canta isso, né? Quando se fizer chamada pela sua imensa graça, lá estarei. Então Jesus vai confessar o nome do vencedor, daquele que creu, diante do Pai e diante dos seus anjos. O céu vai se alegrar em ouvir o nome daqueles que foram redimidos, lavados pelo sangue do Cordeiro. E a carta à igreja de Sardes termina como as outras, chamando a atenção para ficar bem atento, né? Presta atenção nisso. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que ele está dizendo é o que foi dito antes, né? E o que vai ser dito depois. Especialmente o que foi dito antes. Presta atenção nisso. Ouça, não só escuta, não. Ouça, entenda o que está sendo dito. É muito importante isso. Alguma dúvida até aí na igreja de Sardes? Alguma pergunta? Alguma consideração? Bom, o silêncio está dizendo que eu devo avançar. Então, finalmente nós chegamos aqui na igreja que eu queria chegar logo, né? Mas tinha que ir devagar, seguir o curso normal. A Igreja Filadélfia, Igreja do Amor Fraternal. A Igreja do Amor Fraternal. Deixa eu admitir mais um aqui. Sim. Começa como as outras. Ao anjo da igreja, ao mensageiro da igreja, o pastor, o
bispo, episcopos da igreja, o mensageiro daquela igreja, em Filadélfia, uma cidade na Ásia Menor, mas ao mesmo tempo uma época da igreja. A igreja de Filadélfia é a igreja da era das missões modernas, quando o movimento de missões começou, né, e foi adiante. Tem alguém com o microfone aí aberto. Sim. 1700 até hoje e, e continua, depois do arrebatamento. Então, ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo, aquele que é totalmente separado do pecado, o verdadeiro, né? Ele é a própria verdade. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tá tendo um eco para vocês também, não? Tá dando interferência. Tá tendo uma interferência. Eu tô ouvindo a minha voz com eco. Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. Lembra do capítulo primeiro? Que ele é visto assim por João, e tem a chave de Davi. Chave significa autoridade, aquele que abre, aquele que fecha. Que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Isso aqui tem um sentido do que o que ele faz ninguém pode fazer. O que ele começa ninguém pode impedir. Ele tem autoridade. Então ele abre e ninguém fecha, ele fecha e ninguém abre. Quando ele abre uma porta, ninguém pode fechar. E quando ele fecha uma porta, ninguém consegue abrir, só ele mesmo. Então aí é uma referência à autoridade de Jesus, né? E essa mensagem ao anjo da igreja é de Jesus, o próprio Jesus, e ele se apresenta como aquele que é santo, verdadeiro e que tem autoridade para abrir, para fechar e para abrir. Assim como nas outras igrejas diz assim: conheço as tuas obras. Eis que tem posto diante de ti uma porta aberta. Essa é a porta da oportunidade da pregação. Lembra quando Paulo falou, né? Uma porta grande, né? E oportuna se me abriu, mas há muitos adversários. Aqui está falando do avanço missionário. Uma porta aberta que se referindo ao trabalho missionário. E foi a época de missões. Ainda continua, né? Mas houve um momento de grande expansão do evangelho, missionários indo por toda parte. E conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. É ele que tem a chave, ele que tem a autoridade. Então ele abriu a porta de oportunidade de pregação do evangelho e ninguém pode fechar. Então há perseguição, há oposição do inimigo, há mistura, né, de sincretismo na mensagem, mas o evangelho está sendo pregado. Essa igreja tem pouca força, que tens pouca força, comparado com a urgência e o tamanho da obra, a força da igreja de Filadélfia é muito pouco. A gente não tem conseguido alcançar o mundo. Nos faltam pessoas, nos faltam recursos. Há muito por fazer. O campo missionário está aumentando em vez de estar diminuindo em questão de pessoas, né? População. Embora o evangelho tenha chegado em boa parte do mundo, muitos lugares. Mas há muitas pessoas que ainda não creram. Então é um campo muito vasto. Tens pouca força nela mesma, né? Se ela depender só dela, não faz nada. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então é uma igreja fiel, uma igreja que se pauta pela palavra. Ela é dirigida, ela é controlada pela palavra, prega a palavra, anuncia a palavra, vive a palavra, pratica a palavra e não nega o nome de Jesus Cristo. Para essa igreja não há reprovação, né? Uma reprovação clara para a igreja. Mas em toda a igreja há pessoas que estão infiltradas, né? Há o joio dentro da igreja. Por isso que no versículo 9, eis que farei, eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são,
mas mentem. Eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Aqui está falando dos judaizantes, bem no início da igreja primitiva, a perseguição que houve. Eles tentaram impor a lei na igreja, os costumes, e Jesus está falando, eles não vão ter vitória sobre vocês. Eles são sinagoga de Satanás. A sinagoga dos judeus era para ensinar a palavra, mas a sinagoga de Satanás é os judeus que queriam ensinar os preceitos, preceito sobre preceito. Se declaram judeus e não são. São de sangue, mas não são judeus pela fé, descendentes de Abraão. Mas mentem quando falam que são judeus. E, e Jesus está falando: eu farei eles se prostrarem aos teus pés, ou seja, serão vencidos. Eles não terão vitória sobre a igreja, não conseguirão vencer, derrotar a igreja. E eles vão ter certeza, vão saber que eu te amei. Então a perseguição, embora parecesse algo que ia destruir a igreja, ela só fortaleceu. Escritores disseram, né, que o sangue dos mártires é que regaram as sementes do evangelho. E o evangelho proliferou, se espalhou por toda a terra. Jesus ama essa igreja e ele não permite que essa igreja seja derrotada. E há uma grande razão aí, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Essa igreja não voltou atrás, não apostatou, ela ficou firme na palavra. Também eu te guardarei da hora da provação. Aqui não se trata de qualquer provação, qualquer sofrimento, mas aqui está falando de uma época específica, um momento específico que tem o seu início aqui a partir do versículo 6, quando o livro selado com 7 selos começa a ser aberto. Então haverá uma época da provação. A promessa para a igreja que ela seria livre da ira vindoura, a ira do Deus Todo-Poderoso e do Cordeiro sobre a terra. Então, essa igreja é guardada da hora da aprovação. Notem que não é uma aprovação sobre uma pessoa, sobre um grupo, sobre uma igreja local, mas uma aprovação que há de vir sobre o mundo inteiro. Olha essa afirmação, né? Provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Se você puder avançar aí, se estiver com a Bíblia perto, o verso 17 do capítulo 6, 17 de Apocalipse, aqui é dito assim: porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Aqui, o deles aqui se refere ao Deus Todo-Poderoso e ao Cordeiro, né? O Pai e o Filho. Então chegou o grande dia, e o dia aí está em letra maiúscula, o dia da ira, porque não é um dia de 24 horas, né? Mas é um período de uma semana de anos, ou 7 anos, que é o dia da ira. Mas a igreja de Filadélfia é prometido que ela será guardada da hora da provação, que virá sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Provar aqueles que habitam sobre a terra. É isso que vai acontecer. Agora, como que a igreja de Filadélfia será guardada da hora da provação? Ela será guardada da hora da aprovação porque ela será retirada antes que a aprovação venha, antes que o juízo de Deus venha sobre os habitantes da terra. No arrebatamento, ela será levada. Aquele que nos guarda da ira vindoura, né? Nos livra da ira vindoura, como diz a palavra de Deus. Ele leva aqueles que lhe pertencem. Quando Paulo fala em 1 Coríntios, em Tessalonicenses, e ele exatamente afirma essa verdade. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 em diante,
Diz assim: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, os crentes que já morreram em Cristo. Só um minutinho. Para não vos entristecer de como os demais que não têm esperança. Nós temos esperança, esperança de vida eterna. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. O que ele está dizendo? No arrebatamento, primeiro os mortos em Cristo ressuscitam, e em seguida os vivos são transformados. Isso tudo num piscar de olhos, né? Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e receada a trombeta de Deus. Lembra da figura da trombeta? O sonido da trombeta diz o que está acontecendo. Aqui é um toque para ajuntamento, a igreja sendo ajuntada ao seu cabeça, ao seu líder. Os que morreram, igreja triunfante, e os que estão vivos, igreja militante, que ainda luta ainda. E só da trombeta de Deus descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão mesmo. O Senhor, né? Descerá dos céus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontrar, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. É o casamento, é a união da noiva com o noivo. Finalmente chegou o dia. Isso é um consolo, né? Consolai-vos, pois, uns aos outros. Agora, veja o contexto. Paulo acaba de ensinar sobre o arrebatamento, que é guardar a hora da aprovação, e ele no capítulo 5 ele diz assim: Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que vos escrevas. Eu já havia ensinado, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. É o que falou ali, né? É, quando nós falamos da igreja de Sardes. E aí ele diz que o contexto vai ser esse. Quando andarem, lembra que eu falei que dia do Senhor é dia de trevas, dia de guerra, dia de sofrimento, dia de matança. O dia de Cristo é o arrebatamento, o encontro com o Senhor nos ares. Quando andarem dizendo paz e segurança, o mundo está em paz, eis que lhe sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, a que está para dar à luz e de nenhum modo escaparão. A mulher não sabe quando ela vai dar à luz, né? De repente começam as dores de parto e vem o nascimento. Assim será a vinda de Jesus no dia do Senhor. Mas aí ele diz o seguinte: Mas vós, irmãos, olha a diferença que tem, né? Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como um ladrão, vos apanhe de surpresa. Porque vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Notaram, né? Claro, ele continua com o ensino, mas é exatamente isso que Apocalipse está ensinando sobre a igreja de Laodiceia, que a igreja será guardada da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Essa é a igreja que será arrebatada, né? A igreja que será levada por Cristo. Ela já está aqui, né, em curso. Pastor, Pois a não, igreja de Filadélfia, não é Filadélfia. Laodiceia, você está em Não. Filadélfia, né? Eu falei É Laodiceia? porque o senhor então trocou. Ah, eu troquei, perdão. Laodiceia não, Filadélfia. Essa igreja será arrebatada. E aí no versículo 11, né? Versículo 11 diz: Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então, esse sem demora é escatológico, né? A gente tem que sempre vigiar, porque é o tempo de Deus, é o Kairos e não o Cronos, nosso tempo calendário, né? Dias, meses, anos, estações. Então, a vinda dele é urgente, no tempo dele. Conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Coroa se refere à recompensa, galardão. Então, fica atento para não perder
a sua recompensa, de alguma coisa que você está fazendo para Deus e deixa de fazer. O versículo 12, ao vencedor. Quem que é o vencedor? Aquele que creu, aquele que é um verdadeiro crente. Faloei coluna no santuário de Deus, né? Coluna fala de firmeza, né? De algo que não pode ser removido, algo que permanece, coluna. Quando fala de Paulo e Pedro como colunas da igreja primitiva, está se referindo da firmeza, da permanência deles, como aconteceu com eles, também acontecerá conosco. Falei, coluna do santuário, meu Deus, e daí jamais sairá. Estarão para lá para sempre com Deus. Foi o que nós lemos lá em 1 Coríntios, né? E Tessalonicenses, quando fala, estarão para sempre com o Senhor, farão parte do santuário de Deus. E gravarei também sobre ele o nome do meu Deus. Colocar o nome de Deus significa que é propriedade de Deus. Como você compra um livro, você põe um nome, o seu nome. Quando você compra uma propriedade, você faz uma escritura com o seu nome. Você é o dono. Então, colocar o nome de Deus significa que nós somos propriedade de Deus. Nós somos comprados pelo sangue de Cristo. E daí jamais sairá. Nós estaremos no santuário, teremos o nome de Deus sobre nós e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém. Ou seja, ter o nome da Nova Jerusalém em nós significa que nós somos cidadãos da Nova Jerusalém ou cidadãos celestiais. A Israel, ao povo de Israel, ao povo judeu, foi prometido a terra, mas à igreja, povo de Deus, foi prometido o céu, a cidade celestial, cujos fundamentos é o próprio Deus. E aqui ele já adianta o que ele vai falar lá no capítulo 21. Então, ter o nome da Nova Jerusalém sobre nós significa que nós somos cidadãos, nós ganhamos um reconhecimento de cidadãos, como alguém vai para um país, né, depois consegue a cidadania. Nós temos já essa cidadania. E naquele dia será confirmado isso com o nome de Deus sobre nós e da Nova Jerusalém, que desce do céu. Olha aí, ela desce do céu, vinda da parte do meu Deus e o meu novo nome. Lembra da pedrinha branca que tinha um novo nome? Então, nós estamos identificados com Deus, porque o nome dele está sobre nós, com a Cidade Santa, a Nova Jerusalém, porque o nome dela está sobre nós, e o novo nome de Jesus Cristo, que também está sobre nós. Essa cidade, Nova Jerusalém, é a morada dos santos. Quando chegarmos no capítulo 21, vai ter a descrição da Nova Jerusalém e como ela é formada, quem habita nela e tudo mais. Então, aqui está falando da vinda dele para a terra, quando ele vem para julgar as nações e estabelecer o reino. A Nova Jerusalém desce, nós descemos junto com ele, a Nova Jerusalém. E a carta termina da mesma maneira que as outras, chamando a atenção para ouvir, não só escutar. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo está dizendo às igrejas. Atenta para isso. Alguma dúvida aí sobre a igreja de Filadélfia, essa igreja a qual nós pertencemos, que enquanto estamos vivos, nós temos a possibilidade de ser arrebatados, né? Caso Cristo não volte enquanto estamos vivos, nós faremos parte da igreja triunfante, daqueles que ressuscitarão no momento do arrebatamento. Mas aqueles que estiverem vivos, eles serão transformados. Algum comentário, alguma pergunta, uma dúvida? Tá Sim, pois não? Não? Achei que alguém ia perguntar ou falar alguma coisa. Parece que a irmã Mariana queria fazer uma coisa, mas ficou mudo de repente. É, tá bom, mas qualquer momento ela pode perguntar. É,
Sobre a Nova Jerusalém, nós vamos ver bastante coisa no capítulo 21 e 22 de Apocalipse, né? Tá um pouquinho longe, mas a gente vai chegar lá, toda certeza. Tá bom, a Pastor igreja verdade. Jadir, Pois não, o sim. senhor vai entrar na Laodiceia hoje, na igreja de Laodiceia ainda? Vou entrar na Laodiceia, vai ser o nosso Tá, último então vou assunto fazer aqui. uma pergunta no final sobre a sete. Eu estou com uma pergunta aqui desde a primeira, Tá que bom, eu esqueci de perguntar para o tá senhor. jóia, Então tá tá. jóia. Então, a igreja que nasceu no Pentecoste, a igreja verdadeira, ela vai até a igreja de Filadélfia, né? Aqueles que creram nasceram de novo. Vai até a igreja de Filadélfia. Só que dentro da igreja de Filadélfia e ao lado dela, né, ou paralelamente a ela, existe um cristianismo. Quando hoje se faz uma pesquisa sobre os cristãos no mundo, muçulmanos, cristãos, budistas, né, shintoístas e todas as religiões, né, islamismo. Entre os cristãos coloca também adventista, mormons, testemunha de Jeová e outras seitas. Então, junto com o período da Igreja de Filadélfia, paralelamente a esse período, e também dentro da igreja, cresce o joio. Lembra que eu falei do joio crescendo no meio do trigo? Que não pode ser arrancado a não ser no tempo certo. Então, quando chega no tempo certo, o agricultor vem, ceifa o trigo, recolhe o trigo no celeiro, né? E depois ele queima o joio. O joio sofre o juízo. Então, o que acontece aqui? Que nós estamos falando aqui, eu vou adiantar, depois a gente vai repetir. Por ocasião do arrebatamento, quando Cristo voltar nos ares, o trigo vai ser tirado, vai ser colhido. Ou seja, os salvos, eles saem da terra. Eles vão encontrar com Jesus nos ares e depois são levados para o céu. O joio fica na terra. Então, o joio entra no período que a gente vai falar bastante, né? Do capítulo 6 em diante, que se chama Grande Tribulação. Um período como nunca houve antes. Capítulos 24 e 25 de Mateus falam sobre esse período, né? Período de grande sofrimento, de guerras, rumores de guerras, perseguição, apostasia. Segundo Tessalonicenses também, capítulo 2 fala sobre isso, né? Esse período é terrível. Só que no final da grande tribulação, e por enquanto vocês vão ter que ficar com a minha palavra, né? Depois eu vou provar biblicamente. É um período de 7 anos, somente 7 anos. E é dito, né, que se não fosse abreviado aqueles dias, até mesmo os fiéis, né, fracassariam, até mesmo os eleitos, né, não conseguiriam permanecer. Então é um período curto, mas é um período intenso, de muita coisa acontecendo na Terra. No final desse período, dos 7 anos, quando Cristo volta, aí acontece o contrário. Aí Cristo vai ceifar a terra, né? Aqui no livro de Apocalipse fala da ceifa, da vindima, ceifar o cereal, o vindimar é colher uvas. Só que aí o que vai acontecer é o contrário, aí o que vai ser tirado é o joio. O joio é tirado e o trigo entra no milênio. Ou seja, no começo do milênio só entra pessoas salvas. E no começo da grande tribulação só entra pessoas perdidas. No arrebatamento não ficará nenhum justo para trás. E no início do milênio não ficará nenhum ímpio. Só entra pessoa salva. Então o trigo vai embora e o joio fica. O outro, o joio vai embora e o trigo fica, né? Então é uma inversão aí. Tá bom. A igreja de Laodiceia. Laodiceia, Lau é povo, de Ceia, o povo diz, né? Ou seja, quem escolhe, quem determina, quem estabelece a maneira que Deus será adorado, que será feito, é o povo, é a voz do povo. Já ouviu o ditado, a voz do povo é a voz de Deus? Né? Isso é muito falado por aí, né? Mas quando a multidão falou crucifica, crucifica, a multidão muitas vezes está do lado errado.
Ao anjo da igreja em Laodiceia, deixa eu pegar aqui o período de Laodiceia, é aqui 14 a 22. Essa é a era da igreja apóstata, a igreja que se desviou da verdade. Então ela já está existindo e ela vai até o período da grande tribulação. O final da grande tribulação é o final dela também, né? É claro que o joio pode virar trigo. Na natureza não tem jeito. Na natureza, joio nasceu joio é joio. Mas espiritualmente falando, o joio pode virar trigo. Um crente nominal, um crente que não nasceu de novo, ele pode tem oportunidade de crer ainda. Agora na nossa época e também no período da grande tribulação. Por isso que lá nós vamos ler aquele versículo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, serei com ele, e ele será comigo. Comunhão. Então significa que a pessoa creu, né? Agora está em comunhão. Então há oportunidade na grande tribulação dos crentes que ficarem. Vamos imaginar aqui, vamos ter um tempinho ainda, vamos pensar aqui. Que o arrebatamento aconteça agora, né? Nós estamos aqui estudando e de repente a gente é levado. O que vai acontecer? Vão ficar os smartphones, né? iPhones, computadores, tudo ligado, né? Casa acesa, aberta, igrejas acesas, abertas, quem está realizando culto. E é claro que alguns crentes nominais, que não são trigo, mas são joio, eles vão saber que é o arrebatamento, né? E vão falar, puxa, aconteceu o arrebatamento e eu não fui, eu não sou salvo, né? Ele conhece a palavra de Deus, então é uma oportunidade agora dele crer. Só que, nesse período, o crer em Jesus paga um preço muito alto, porque vai chegar um momento que tudo que se faz e para onde se vai, as pessoas vão ter que ter uma marca que será colocada sobre os seres humanos. Essa marca é como um salvo-conduto, um passaporte, né? Um acesso a compras, a viagens, a liberdade. Mas o problema é que aceitar essa marca é quando nós falamos do nome de Deus, o nome da Nova Jerusalém, o novo nome de Cristo, o que que nós falamos? Que se o nome está sobre alguém é porque é propriedade. O mesmo acontece do outro lado. Ter a marca do anticristo, o 666, essa marca que será na testa e na palma da mão, significa que se tornou propriedade do anticristo, pertence a ele. E isso implica em quê? Em submeter-se a ele, né? Fazer o que ele determina, e não só isso, mas adorá-lo como Deus. Aí é que complica a situação, né? Então alguém pode entender que aconteceu o arrebatamento, que a pessoa não era salva e agora tem que crer no Messias que vai voltar, mas isso pode lhe custar a liberdade, pode lhe custar os bens, pode lhe custar a vida. Então, o que vai acontecer na grande tribulação é que com a subida da igreja de Filadélfia, que é o templo do Espírito Santo, o Espírito Santo subiu com ela, foi apresentá-la como noiva pura, sem mácula, ao noivo que é Jesus Cristo. Então, o Espírito Santo deixa de habitar permanentemente nas pessoas na terra, porque ele subiu com a igreja. No Velho Testamento, o Espírito Santo não habitava permanentemente. Ele vinha sobre alguém e ele saía. Fez isso sobre Sansão, sobre Saul, né? Talvez sobre Salomão também, né? E outros. E aí volta como se fosse no Velho Testamento. Ele vem, mas ele não habita permanentemente. Então ele possui uma pessoa, né? Toma conta de uma pessoa, mas essa pessoa ela peca, né? Ou ela se rebela, ou ela apostata, rejeita, ou recebe a marca do anticristo, ele sai. Então aí, nesse contexto, se pode perder a salvação. Aqui é que há a confusão de alguns irmãos nossos de outras linhas doutrinárias, né? O crente pode perder a salvação, né? Porque ele não está fazendo separação de épocas, de como Deus lida em determinadas épocas. Hoje é crer no Senhor Jesus será salvo, acabou. Uma vez que creu,
não tem mais o que fazer. Mas no período da grande tribulação, da igreja de Laodiceia, volta aquela pregação de João Batista. Lembra que João Batista veio? Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Por que estava próximo? Porque o Messias já estava entre eles, já tinha nascido. Então, aceitar o Messias era estabelecer o reino. Só que o que houve com o povo de Israel? Rejeitou o Messias. O reino foi, humanamente falando, adiado. Mas o reino vai ser restabelecido. Mas aí, quando entra no período da grande tribulação, aí entra aqueles versículos que nós vamos ler depois, né? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Né? Então, porque não há habitação permanente do Espírito Santo. A certeza da salvação na época da graça, na época da igreja verdadeira, é porque o Espírito Santo habita permanentemente no crente e ele não sai, ele não deixa o crente. Então, isso é a certeza da salvação. Mas o mesmo não acontecerá no período da grande tribulação, como não aconteceu no Velho Testamento também. No Velho Testamento teve pessoas que foram salvas e perderam a salvação? Sim, sim. O Espírito Santo não havia descido ainda, a obra de Cristo não havia sido feita, era futura, né? Então agora, a salvação continua sendo pela graça, que o homem não merece. Mas o permanecer salvo nesse período depende de perseverança mesmo, para a salvação. Aí vocês vão ver isso, né, no decorrer do livro. Tá bom, falei muita coisa aí, né? Vamos em frente. Aí está o autor, no versículo 14, o autor da carta, o autor divino, essas coisas diz o Amém, o assim seja de Deus. A testemunha fiel e verdadeira, foi assim que ele foi visto lá no capítulo 1. O princípio da criação de Deus. Quando fala princípio da criação de Deus, é que ele criou todas as coisas. É isso, né? É aquele que criou todas as coisas. Tudo vem dele. A origem está nele. E aí ele começa a falar sobre a igreja de Laodiceia. Conheço as tuas obras. Ele conhece as obras de todas as igrejas, de todas as épocas. Que nem és frio, nem quente. É uma igreja morna. Então ela tem vocabulário de cristão, ela tem aparência de cristão, ela tem costumes de cristão, ela tem práticas cristãs, mas não tem a essência, que é a união com Cristo. Então ela não é fria nem quente, é morna. E o que Jesus fala aqui, quem dera fosse fria ou quente, era melhor que fosse uma coisa ou outra. Se declarasse logo, não ficasse meio termo, em cima do muro, né? E isso é muito grave, o fato de não ser frio nem quente. Essa é uma característica do crente nominal, né? Ele não é frio nem quente, ele é morno, né? Ele tem um pé no mundo, ele tem um pé na igreja, né? Ele, ele crê em Jesus, somente, mas o coração dele está cheio de outras coisas. Ele é um religioso, mas não é um genuíno filho de Deus. Ele parece trigo, mas é joio. Ele professa Cristo, mas não demonstra isso no seu testemunho. E aí diz: conheço as tuas obras, que nem é frio nem quente, quem dera fosse frio ou quente. E tem uma advertência muito forte aqui. Assim porque és morno e nem és quente nem frio, estou pronto a vomitar-te da minha boca. Então causou enjoo em Jesus Cristo, né? Não foi agradável, né? Não foi uma. Era aquela comida que deveria ser comida quente ou fria, mas morna não dá certo, né? É, é aquela água, né, que morna, né, aquela coisa que causa enjoo, né? E estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Porque sempre há oportunidade, né, de arrependimento, do joio virar trigo, né? E, e essa igreja estava equivocada, totalmente enganada. No versículo 17, notem aí as imagens, né? Que eles pensavam que era o que verdadeiramente eles eram, a parte de baixo, né? Pois diz: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Uma igreja materialmente rica.
com muitos bens, com muitas posses, com muito recurso, né? A disponibilidade dessa igreja é muito grande. Então ela diz: eu sou rico e abastado, igreja forte, e não preciso de coisa alguma. A gente fica pensando, vamos pensar aqui nos Mormons. Os Mormons têm um contato com a palavra de Deus. Eles têm um contato com a palavra de Deus. Os templos Mormons, especialmente na América do Norte, são lindíssimos, né? São lugares turísticos, né? De você tirar foto na frente dele. E eles têm recursos, né? E os Testemunhos de Jeová, eles são a potência, né? Da imprensa deles, os recursos que eles têm. Então, aquilo dá uma impressão de verdadeiro, né? De que Deus está abençoando, coisa assim, né? Então, pensa que é rico e abastado e não precisa de coisa alguma e nem sabe que tu és infeliz, porque sem Cristo não há verdadeira felicidade, miserável, né? Espiritualmente, pobre, espiritualmente, cego, não enxerga a verdade da palavra de Deus e nu, não está vestido de vestiduras brancas, não tem a justiça de Cristo, não tem as vestes de Deus sobre ele. Bem ao contrário, né? De tantos que são pobres materialmente, mas são ricos espiritualmente. E há um conselho para essa igreja: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, né? E aqui, claro, não se está tratando de ouro, na verdade, né? Mas sofrer perseguição, ouro refinado pelo fogo, o fogo é a perseguição e é o fogo que tira as impurezas. Então, o caráter cristão verdadeiro é provado na perseguição. Ouro refinado pelo fogo, é isso que está dizendo. E para a nudez da igreja, como ele disse que estava ali, vestiduras brancas para te vestires, a justiça de Cristo, a pureza de Cristo, visto que eles estavam com roupas sujas, né, roupas de mendigos, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. A igreja estava desnuda diante de Cristo. E colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. A igreja era cega, mas Jesus está oferecendo um colírio que devolvia a visão espiritual. E a igreja precisava, para a cegueira da igreja, precisava da pureza, da iluminação do Espírito Santo, para entender as verdades espirituais. Então, caráter refinado pela provação, pela perseguição, vestes brancas, que é a justiça e pureza de Cristo, e iluminação do Espírito Santo, para que saísse a cegueira, desaparecesse a cegueira, a fim de que vejas. O versículo 19: eu repreendo e disciplino a quantos amos. Então ele ama essa igreja, mas ele disciplina. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. É a sua oportunidade ainda, né? Arrepende-te. E o arrependimento é visto na oportunidade que é dada à igreja. Eis que estou à porta e bato. Então a igreja de Laodiceia é a igreja que Jesus está do lado de fora. A igreja se envolveu com tanta coisa errada que Jesus não faz mais parte da igreja. Ele está lá de fora da porta. Por isso que ele está batendo, ele está querendo entrar. Entrar no coração dos crentes. Entrar na vida dos crentes. Entrar na vida da igreja. Mas ele não desiste, ele está batendo a porta. Ele está lá de fora, diz que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então há oportunidade individual, mesmo da igreja aposta, da igreja de Laodiceia, a igreja morna, a igreja que entra na grande tribulação, aquele que ainda ouvir a sua voz, a palavra de Deus, e crê nela, ele vai entrar naquela vida e ele vai cear com aquela pessoa vai cear com ele. Lembra mais uma vez aqui da ideia de comunhão e comer, né? Comer junto significa ter comunhão. Então, cear aqui está dizendo, eu terei comunhão com ele, né? Sentará à minha mesa, sentarei na mesa dele. E
Que oportunidade que é dado para essa igreja? Essa igreja que deixou Cristo lá de fora. Ela foi se desviando, desviando, tanto que ficou tão longe de Jesus, Jesus ficou do lado de fora da igreja. Mas ele quer entrar, ele quer ter comunhão, por isso que ele bate a porta. Ao vencedor, sempre tem um vencedor, e aquele que ouvir a voz e abrir a porta e está em comunhão com Jesus, sentará com ele no trono. A promessa é feita para todos os salvos, né? Reinar com ele. Assim como eu também venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Autoridade. A igreja verdadeira é a rainha. Ela se assenta no trono ao lado do rei, assim como ele sentou ao lado do Pai. Então essa é a promessa que é dada. E a carta também encerra com aquela advertência: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, está sendo alertado, está sempre lembrando que tem que prestar atenção naquilo que está sendo falado. Não apenas escutar ou ler, mas colocar o coração naquilo, né? Colocar a atenção naquilo que está sendo falado.